Bom dia, gurizada. Nosso tema hoje, então, é nós trabalharmos Brasil Colônia. É claro que uma pincelada muito rápida que eu vou dar em Brasil Colônia, que Brasil Colônia a gente leva semanas vendo, né? E eu vou tentar dar uma resumida até em volta de 30 minutos, né? Para dar uma pincelada geral sobre as características mais importantes do período colonial brasileiro. Bota a pincelada nisso e mais esse encontro da nossa APNP História do surgimento das sociedades liberais aos primórdios da Primeira Guerra Mundial. Tá? O Brasil foi colonizado por Portugal. Colonizado significa explorado por 322 anos. O início da nossa colonização em 1500, com a chegada dos portugueses aqui. Né? Apesar do Brasil já ser pertencente a Portugal antes do início da colonização. Quando é que o Brasil se tornou português? Em 1494, quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas. 6 anos antes do descobrimento, entre aspas, do Brasil, o Brasil já pertencia a Portugal, tá? Pelo Tratado de Tordesilhas, 6 anos antes. O que reforça a ideia, que é muito trabalhada por nós, professores, né, de que o Brasil não foi achado por acaso coisa nenhuma. Né? Hoje não se acredita mais, inclusive, naquela ideia do Brasil ter sido encontrado por acaso por Pedro Álvares Cabral, que estava indo para as Índias e veio parar no Brasil. Não acreditamos mais nisso porque há 6 anos antes o Brasil já era português pelo Tratado de Tordesilhas. Também não acreditamos que o Cabral chegou aqui por acaso, porque depois de chegar no Brasil, ele foi para as Índias. A viagem de Cabral não terminou no Brasil, ele não voltou para Portugal, ele foi para as Índias. Se ele achava que aqui eram as Índias, para onde é que ele foi? Se isso fossem as Índias, por que ele foi para as Índias? E mais, como é que ele sabia dessas distâncias? Para ter tocado no Brasil e depois seguir viagem para as Índias. Né? Além disso, existem documentos que comprovam que Dom Manuel I deu a ordem para que Cabral desviasse a rota das naus, né? e desviasse a rota quando chegasse na costa africana, ele desviasse as rotas das caravelas para o oeste. Né? Ou seja, hoje nós não trabalhamos mais com a ideia de que o Brasil foi descoberto. O que nós acreditamos é que em 1500 houve a tomada de posse do Brasil por Portugal, e não o descobrimento, tomada de posse. Por que Portugal precisava tomar posse do Brasil? Porque a Espanha estava colonizando a parte dela. A Espanha descobriu a América em 1492, descobriu entre aspas, mas chegou à América em 1492, e de 1492 a 1500, a Espanha saiu do atual México e veio colonizando tudo em direção ao sul. Resultado, em 1500, a Espanha já tinha chegado à América do Sul e havia uma preocupação por parte dos portugueses. Desde 1494, desde o Tratado de Tordesilhas, o Brasil era de Portugal. Só que, o que Portugal pensou? Se nós não pisarmos naquela terra, se nós não marcarmos aquela terra como nossa, corremos o risco da Espanha invadir toda a América e ficar com toda a América desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Por isso, nós acreditamos que o que o Cabral fez em 1500 foi tomar posse do Brasil, confirmando o Tratado de Tordesilhas. Só temos que tomar cuidado com essa ideia de Brasil. Porque, pelo Tratado de Tordesilhas, o que pertencia a Portugal e o que vai ser chamado de Brasil, por Portugal e Espanha, vai ser uma nesga de terra no litoral, uma faixa de terra no litoral, de Natal, no Rio Grande do Norte, até Laguna, em Santa Catarina. Só o litoral era de Portugal. O Brasil era o litoral. Todo o resto do atual Brasil pertencia à Espanha. O nosso Rio Grande, por exemplo, o nosso Rio Grande do Sul, ele era espanhol pelo Tratado de Tordesilhas. É por isso que os primeiros europeus que chegaram ao Rio Grande do Sul não foram os portugueses. Os primeiros europeus que chegaram ao Rio Grande do Sul foram jesuítas espanhóis, que vieram fundar as missões jesuíticas espanholas. Os 7 povos das missões, por exemplo, eles são espanhóis. Embora eles não sejam os primeiros. Houve missões jesuíticas anteriores aos 7 povos. Mas aquilo é da Espanha. Aquilo é ocupação espanhola. Tá? O início da história gaúcha é espanhola, porque pelo Tratado de Tordesilhas nós éramos da Espanha. Também era da Espanha a região centro-oeste, Mato Grosso, aquela região de Goiás, que era da Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. A Amazônia era da Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Né? Então, quando se fala de Brasil, é só o litoral, que era português pelo Tratado de Tordesilhas. Bom, quando é que o território brasileiro passou a se expandir? Brasileiro, entre aspas, porque o território, na verdade, era de Portugal, já que nós éramos uma colônia de Portugal. Quando é que o que nós chamamos de Brasil passou a ter dimensões maiores? E, por consequência, quando é que as terras portuguesas se espalharam? Em 1750, vejam, o
Tratado de Tordesilhas é de 1494. Só em 1750 é assinado o Tratado de Madrid, e pelo Tratado de Madrid a Espanha reconhece a expansão das terras portuguesas. E o Brasil aumenta de tamanho, ganhando aproximadamente suas dimensões atuais, que depois vão ser acrescidas com uma série de outros tratados e guerras. Tá? Então, a princípio, o território brasileiro ele é, até 1750, o litoral. Só depois de 1750 que se reconhece o domínio português sobre mais terras, formando aproximadamente as dimensões do Brasil. Bom, apesar do Tratado de Madrid de 1750 ter reconhecido, antes do Tratado de Madrid, Portugal já invadia terras da Espanha. Portugal já desrespeitava o Tratado de Tordesilhas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul vai se tornar português, vai ser ocupado por portugueses. O Rio Grande do Sul vai ser ocupado por portugueses antes do Tratado de Madrid. Quem são essas pessoas que, em nome de Portugal, vão ultrapassar a linha de Tordesilhas e aumentar na prática o território brasileiro? Os bandeirantes. Quem são os bandeirantes? Bandeirantes são um grupo de homens armados que saem de São Paulo, na época chamada de Capitania de São Vicente, hoje o Estado de São Paulo. Eles saem de São Vicente e entram Brasil adentro, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, caçando índio, caçando negros e tentando achar metais preciosos. Esses são os bandeirantes. Eles não vão respeitar o Tratado de Tordesilhas e vão se espalhar. E por onde os bandeirantes vão entrando, América do Sul adentro, eles vão criando hospedagens, paradouros, estradas, eles vão criando pequenos negócios, eles vão criando feiras, e com isso a presença portuguesa vai se espalhando junto com os bandeirantes. Mas os bandeirantes eram de Portugal? Não, os bandeirantes eram brasileiros, mas não existe Brasil, porque o Brasil é uma colônia de Portugal. Se o Brasil é uma colônia de Portugal, o que o Brasil fizer, o que os brasileiros fizerem, pertence a Portugal. E é claro que o governo português acabou apoiando a atitude dos bandeirantes. E em muitos casos, o governo de Portugal, inclusive, fechou os olhos e fingiu que não via que os bandeirantes caçavam índios, o que era proibido, e negociavam índios, que era proibido, inclusive, pela Igreja Católica. Portugal fingia que não via, porque assim se abastecia de índios as plantações de cana-de-açúcar de São Paulo. Mas índio era utilizado em cana-de-açúcar, não era só os negros? Índios e negros foram usados nas plantações de cana-de-açúcar como escravos. Principalmente em São Paulo, foi utilizada a mão de obra indígena, em grande quantidade, junto com a negra. Já no Nordeste já não se permitia tanta a utilização dos negros, já no Nordeste não se permitia tanta a utilização de índios nas lavouras de cana, porque Portugal ganhava muito dinheiro com o tráfico de escravos. Quanto mais o índio fosse escravizado, menos lucro Portugal ganhava com o tráfico de escravos. Por isso, Portugal desestimulava a escravização de índios e estimulava a escravização dos negros. Em São Vicente, hoje São Paulo, os produtores de cana não tinham a riqueza dos produtores do Nordeste. E por isso, os produtores de cana-de-açúcar de São Paulo eram mais pobres e não tinham dinheiro para comprar os negros. Resultado, Portugal fingia que não via que os índios eram usados em grande escala nas lavouras de cana de São Paulo. Bom, o Brasil, ele foi tratado como uma colônia de exploração. Ou seja, a função do Brasil é enriquecer Portugal. Nós somos uma colônia para ser explorada. E explorada de forma rápida, que é o que Portugal queria com a nossa terra. Nos explorar de forma rápida, gerando lucro para Portugal. Nós éramos proibidos de produzir mercadorias que Portugal já tivesse, porque a nossa função era comprar de Portugal, e nós éramos obrigados a comprar produtos portugueses. Nós só podíamos vender na teoria para Portugal e só podíamos comprar na prática, na teoria de Portugal. Só podíamos vender e só podíamos comprar de Portugal. Por que eu estou colocando na teoria? Porque na prática isso não funcionava assim. Mas para simplificar a nossa vida, vamos simplificar dizendo que o Brasil só podia comprar de Portugal e só podia vender para Portugal. Como nós só podíamos comprar produtos vindos de Portugal, nós comprávamos caro os produtos. Como nós só podíamos vender para Portugal, nós vendíamos barato as nossas mercadorias. O nome desse pacto de exploração é pacto colonial. E foi contra isso que os brasileiros lutaram quando fizeram a independência do Brasil em 1822. O principal motivo da luta pela independência do Brasil foi a luta contra o pacto da exploração, o pacto colonial. Bom,
Portugal nos vê como um lugar para tirar lucro fácil. Somos uma colônia de exploração. O primeiro produto que Portugal usou para nos explorar foi pau-brasil. Num período que a gente chama de Brasil pré-colônia ou período pré-colonial. Por que Brasil pré-colônia ou período pré-colonial? Porque o ciclo do pau-brasil ele durou só 30 anos, de 1500 a 1530. Né? E durante esses 30 anos não houve por parte de Portugal o interesse de colonizar nossa terra. Não houve por parte de Portugal o interesse em criar cidades, em criar portos, em estabelecer contato com aqui, ou em trazer portugueses para cá. O Brasil ele fica meio atirado às traças por 30 anos. E Portugal manda uma expedição de vez em quando aqui para recolher a madeira do pau-brasil e levar para a Europa. É isso. Por isso a gente chama de um Brasil pré-colonial, ou período pré-colônia, porque não houve a colonização nos primeiros 30 anos. Tá? Quem é que extraiu o pau-brasil se os portugueses não ficavam aqui? Os índios. Os índios extraíam a madeira e deixavam essa madeira em depósitos portugueses no litoral, chamados de feitorias, né? Os depósitos portugueses no litoral. Aí de tempos em tempos vinham navios, pegavam essa madeira estocada pelos índios e deixavam para os índios produtos de menor valor, que para os europeus era de menor valor, para os índios era de grande valor. Por exemplo, pólvora, que os índios não tinham. Mas por que os índios iam querer pólvora? Porque os índios não são pacíficos, os índios estão em guerra uns contra os outros, havia centenas de povos indígenas vivendo aqui, inclusive povos que tinham culturas em comum, mas que eram inimigos. Exemplo, o grande duelo do Brasil indígena, os tupinambás contra os tupiniquins. E Portugal vai se aliar aos índios, conseguindo a madeira e fornecendo instrumentos, inclusive de guerra, para os índios brigarem uns contra os outros. Afinal de contas, quanto mais divididos estivessem os índios, mais fácil o processo de dominação. Só nós temos que tomar cuidado, porque está na moda endeusar índio. Né? Dentro dessa política que nós temos hoje de defesa da situação dos índios, que é extremamente justa e necessária a defesa da cultura indígena hoje em dia, nós buscamos endeusar os índios no passado. Não, os índios não eram pacíficos. Principalmente os índios da nação Tupi, que é a mais forte nação que havia no Brasil. Antes dos portugueses chegarem aqui, vários povos indígenas já tinham sido exterminados por outros povos indígenas. Exemplo, um povo que vivia ali no litoral de Santa Catarina, na verdade, no litoral do Espírito Santo, até Torres, aqui no Rio Grande do Sul. Eles viviam no litoral e eram voltados principalmente para práticas agrícolas, né? Que é o povo dos sambaquis. Se vocês forem lá em Torres ou forem principalmente em Santa Catarina, tem muitas as relíquias dos sambaquis. Os portugueses, eles não chegaram a entrar em contato com os sambaquis. Os sambaquis foram exterminados pelos tupis. Né? Então, são índios exterminando índios antes da chegada dos europeus. Portugal vai perceber que já havia um conflito entre os índios e vai estimular esse conflito. Por exemplo, trocando armas com as tribos aliadas, trocando armas por madeira nos primeiros 30 anos. A gente chama essa relação de escambo. Por que Portugal não se interessou muito em nos colonizar nos primeiros 30 anos? Deixou meia coisa a lo largo, a Deus dará, né? Só trocando essa madeira aí com os índios. Portugal teve um relativo descaso por nós nos primeiros 30 anos, porque o grande interesse português não era o Brasil. O interesse de Portugal nos primeiros 30 anos eram as Índias. Portugal estava fazendo o comércio com as especiarias lá das Índias. O problema é que, em 1530, outros países europeus já tinham se formado. Portugal foi o primeiro país a se formar na Europa. Mas outros países em 1530 já tinham se formado. Além da Espanha, Inglaterra e França tinham se formado. E Inglaterra e França começam a fazer negócio com a Índia também. Quanto maior o número de fornecedores de produtos, menor o lucro que se tem com esse produto. E o lucro com as Índias estava diminuindo. Portugal pensou, os governantes portugueses pensaram, precisamos de um novo meio de ganhar dinheiro. Vamos pensar em ganhar dinheiro com aquela terra que nós temos lá, que foi chamada, inclusive, primeiro de Ilha de Veracruz, depois de Terra de Santa Cruz, depois de Terra de Santa Cruz do Brasil e, finalmente, de Brasil. Bom, além disso, tem um outro motivo que leva Portugal a querer nos colonizar. Os franceses estavam invadindo o Brasil em busca de pau-brasil. Por isso, Portugal pensa, ou colonizamos o Brasil de verdade, levamos gente para lá, ou corremos o risco de não ter um produto
para nós vendermos no mercado, porque as especiarias estão perdendo força, e corremos um outro risco maior ainda, o risco dos franceses dominarem o Brasil. Frente a isso, Portugal manda em 1530 o navegador Martim Afonso de Souza iniciar a colonização do Brasil, trazendo os primeiros escravos e trazendo as primeiras mudas de cana-de-açúcar, que vai ser o produto usado por Portugal para nos colonizar, a cana-de-açúcar. Por isso que o primeiro grande ciclo econômico do Brasil é o ciclo da cana-de-açúcar. Onde é que a cana vai ser plantada? No litoral, né? Do Nordeste e no litoral da capitania de São Vicente, São Paulo, ali vai ter muita cana-de-açúcar. Bom, por que plantar o açúcar no litoral? Porque nós somos uma colônia de exploração. Nossa função é sermos explorados. Por isso, Portugal vai sempre buscar priorizar exportação. Tudo que tiver valor aqui não é para ficar aqui. O Brasil não é pensado para os brasileiros, o Brasil é pensado para exportação. Por isso, o Brasil, a cana vai ser plantada no litoral, café vai ser plantado no litoral, para facilitar a exportação. E o ciclo do açúcar vai ser um ciclo litorâneo e vai gerar uma ocupação do litoral brasileiro. A gente diz que a ocupação do Brasil pelos portugueses foi uma ocupação do tipo caranguejo. Ela foi toda voltada para o litoral, para facilitar as exportações. Depois é que nós vamos ter a ocupação do interior do Brasil. Mas a ocupação do interior vai se dar por dois fatores. Primeiro, criação de gado, a pecuária. Já que o litoral vai ser usado para plantios voltados para exportação, como o açúcar, o gado vai ser introduzido no interior do Brasil. Né? Gado que foi trazido pelos portugueses, os índios do Brasil, aliás, os índios da América não conheciam o cavalo e não conheciam a res. O cavalo e a res, a vaca, o gado, isso vai ser tudo trazido pelos europeus, assim como galinha, porco, ovelha, nada disso são produtos originários da América. Tudo veio com os navegadores para cá. Bom, o gado vai ser jogado para o interior. E, inclusive, nós gaúchos, pela importância do gado para nós, né, pela importância da carne para nós sempre pensamos que o Rio Grande do Sul foi, desde o início, o centro pecuarista do Brasil, o que não é verdade. O gado, o primeiro grande lugar de criação do gado é o Nordeste. O gado nordestino é o primeiro lugar de colocação do gado. Em especial no Vale do Rio São Francisco, foi usado para a criação de gado. Depois, alguns jesuítas espanhóis vão roubar algumas cabeças de gado lá do Nordeste e vão trazer para as missões jesuíticas do Rio Grande do Sul, dando início à pecuária gaúcha, que foi introduzida pela Igreja Católica, por padres jesuítas espanhóis que vão introduzir a criação de gado aqui no Sul. Tá? O charque vem depois de uma outra história. Bom, além da questão do gado, nós temos que destacar na ocupação do interior a atuação dos bandeirantes. Já comentamos sobre eles, esses desbravadores que de heróis não tem nada, mas que são considerados heróis de São Paulo, né? Os desbravadores que vão entrar Brasil adentro, caçando índios, caçando negros que fugiam e tentando achar ouro e prata. Eles vão demorar muito para achar ouro e a prata. Os metais preciosos só vão ser achados por volta de 1750. 1693, fiquei com o Tratado de Madrid na cabeça. O ouro vai ser achado em 1693 pelo bandeirante Antônio Rodrigues Arzão, né? E por que se demorou tanto a achar o ouro e a prata? Porque o ouro e a prata estavam no interior. E Portugal estava buscando o ouro e a prata no litoral. Só quando os bandeirantes entraram Brasil adentro é que eles acabaram achando o ouro. 1693, um ouro chamado ouro de aluvião, que vai ser o ouro do Brasil, que é o ouro que vai ser achado em encosta de rios. E ele vai ser peneirado na encosta dos rios, causando verdadeiros desastres ambientais pelo uso do mercúrio para separar o ouro dos metais de menor valor. Além disso, como nosso ouro era peneirado, muitos rios foram dragados por Portugal. Muitos rios foram mortos, né, por Portugal e por empresários mineradores. Né? Não é tudo Portugal fazendo todas as coisas. Empresários mineradores vão secar esses rios para catar o ouro embaixo, causando verdadeiros desastres ambientais. Quem é que trabalha tanto no açúcar quanto na mineração? Os escravos. A mão de obra do Brasil colônia é uma mão de obra escrava. No ciclo do açúcar, nós vamos ter a escravidão do índio e a escravidão do negro, juntas. No ciclo da mineração, nós passamos a ter basicamente só a escravização dos negros. Porque em 1750, mesmo ano do Tratado de Madrid,
assume como ministro de Portugal um cara chamado Marquês de Pombal. E Pombal proíbe radicalmente a escravização de índios. Tá? Não é que ele fosse bonzinho para os índios, é que ele queria com isso estimular o tráfico de negros, que gerava mais dinheiro para a coroa portuguesa. A partir daí, decai substancialmente o uso dos índios, que também já estava decaindo esse número de índios pelo extermínio dos índios, pelas doenças, né, e pelas guerras. Sejam guerras entre os próprios índios, sejam guerras dos índios contra os portugueses. Os índios foram rapidamente exterminados, o que é outro motivo para o negro ter sido pensado como a nova mão de obra do Brasil. Nós temos o açúcar e a mineração. O açúcar nos séculos 16 e 17, a mineração no século 18. Século 16 e 17, cana-de-açúcar. Século 18, mineração. A mineração é um ciclo rápido, ela vai mais ou menos de 1693 até 1780, mais ou menos. Tá? Quando ocorre, por exemplo, a Inconfidência Mineira, em 1789, Inconfidência Mineira, que foi o primeiro movimento separatista da história do Brasil, o ciclo da mineração já tinha acabado, já estava esgotado. Os mineradores já estavam empobrecendo quando houve Inconfidência Mineira. Né? Então, o ciclo da mineração foi um ciclo muito rápido, que gerou riqueza muito rapidamente e miséria muito rapidamente. Uma grande diferença da mineração para o açúcar é que o ciclo do açúcar foi mais urbano. Aliás, desculpe, o ciclo da mineração foi mais urbano que o do açúcar. O ciclo da mineração teve mais mobilidade social do que no açúcar. Havia mais classe média na mineração do que no ciclo do açúcar. Além disso, havia uma maior possibilidade dos negros conseguirem a sua alforria, a sua libertação na mineração do que no tempo do açúcar, gerando uma sociedade mais plural, mais dinâmica, né? Inclusive em termos culturais. No ciclo do açúcar, nós praticamente não temos produção cultural no Brasil. A pouca produção cultural se resume à literatura barroca, na literatura, com o Padre Antônio Vieira, com o Boca do Inferno, Gregório de Matos, né? Isso no tempo do açúcar. Já no tempo da mineração, não, nós temos mais produção cultural. Nós temos barroco na escultura e na arquitetura, com o Aleijadinho. Nós temos o arcadismo na literatura. Nós temos os filhos dos mineradores que iam estudar na Europa e que trouxeram para o Brasil ideais que estavam fazendo muito sucesso na Europa, os chamados ideais iluministas, que são trazidos para o Brasil por esses filhos de mineradores. Então, o ciclo da mineração é um ciclo mais plural, com mais acesso à cultura, embora mais de 80% da população que morava aqui continuasse sendo analfabeta. Bom, um outro fato interessante do Brasil colonial, eu peço desculpas pelo ritmo, eu quero ver se nós fazemos um vídeo só. Eu não quero me estender com 2, 3 vídeos, porque eu acho que fica cansativo, nós estamos nos encaminhando para o final do ano, né? Então, eu quero cumprir o nosso protocolo com vídeos de até 30 e poucos minutos para cada ponto que nós tínhamos nos programado. Bom, um fato que nós não podemos esquecer ocorre em 1806. Né? Em 1806, Napoleão Bonaparte, imperador da França, já imperador, ele assumiu como cônsul, depois se tornou como cônsul vitalício, depois se tornou imperador. E o Napoleão, em 1806, ele decreta o bloqueio continental. Napoleão Bonaparte, imperador da França, tinha como seu objetivo tornar a França o país mais poderoso da Europa. O problema é que para a França ser o país mais poderoso da Europa, a França teria que vencer o país mais poderoso da Europa, que era a Inglaterra. Napoleão tentou invadir a Inglaterra, o problema é que a Inglaterra é uma ilha. Para invadir a Inglaterra tem que passar pelo oceano. Né? E o problema é que a marinha inglesa, ela é até hoje, se não a melhor, uma das melhores marinhas do mundo, muito melhor que a francesa, por exemplo. E quando Napoleão tenta invadir a Inglaterra pelos mares, ele sofre uma vergonhosa derrota na Batalha de Trafalgar. Ao ser derrotado na Batalha de Trafalgar, Napoleão pensa, se eu não conseguir vencer os ingleses no mar, eu vou vencê-los na economia. Porque Napoleão pensou, eu consigo por terra invadir qualquer país da Europa, menos a maldita da Inglaterra. Eu vou decretar o bloqueio continental, pensou Napoleão. O país que negociar com a Inglaterra, eu invado. Esse é o bloqueio continental decretado em 1806. O problema é que 2 países não viviam sem a Inglaterra, Portugal e Rússia. E os 2 resolvem furar o bloqueio continental e continuam comercializando com a Inglaterra. Napoleão cumpre sua promessa em 1807 e em dezembro de 1807 Napoleão invade Portugal. Os portugueses, apavorados com a invasão napoleônica, pensam no que fazer. Né? Vamos ficar para resistir ou vamos fugir para o Brasil?
e os ingleses dão um conselho. Os diplomatas, os embaixadores ingleses que ficavam em Portugal dão um conselho para o rei. Dom João VI, que na verdade não era rei ainda, ele era príncipe. Um príncipe regente, porque a mãe dele estava em processo avançado de demência, Dona Maria a Louca. Eles dão uma falada que o Dom João VI diz para ele, olha, queres fugir para o Brasil? Nós te fornecemos os navios para tu e tua família real fugir e a escolta para não atacarem vocês. Queres ficar em Portugal para defender o país? Nós não vamos ajudar na defesa. Frente a isso, Dom João VI embarca junto com mais 15 mil pessoas e vem todo mundo para o Brasil a bordo de navios ingleses. Por que a Inglaterra ajudou a Portugal, a corte portuguesa a vir para o Brasil? Porque a Inglaterra percebeu que se a corte viesse morar no Brasil, a Inglaterra manteria o negócio Inglaterra-Brasil. Aí Portugal não dava lucro. Portugal é um país que, para a Inglaterra, o interesse de Portugal é o Brasil. O interesse em Portugal é o Brasil. Então, entrega o país Portugal para os franceses e salva o Brasil. Mas Napoleão poderia invadir o Brasil? Não, por causa do oceano. E a Inglaterra protegeria a sua grande riqueza, que era o Brasil. Por isso, em janeiro de 1808, a corte chega no Brasil. Estamos falando de 15 mil pessoas que se mudam para o Brasil. E o Brasil, que era uma colônia de exploração, se transforma imediatamente em Portugal. A corte está morando aqui, o Brasil vira Portugal. Tanto que em 1815, a corte vai elevar o Brasil a parte de Portugal, porque ficava chato morar numa colônia. E Dom João VI eleva o Brasil à condição de vice-reino de... Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Nós nos tornamos parte do Reino de Portugal. Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Bom, muitas mudanças ocorrem quando a corte vem para cá. Porque a corte vai ter que agradecer a Inglaterra pela ajuda. Como é que a corte faz isso? Abrindo os portos brasileiros para as nações amigas. Nós temos a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas. Ao abrir os portos brasileiros para as nações amigas, eu tenho que entender que estão se abrindo os portos brasileiros para a Inglaterra. E está acabando o pacto colonial. Porque a partir de agora o Brasil pode comprar da Inglaterra também. E pode vender para a Inglaterra também. Também temos um outro tratado, Tratado de Comércio e Navegação, né? Através do qual Portugal estabelece que a Inglaterra, os produtos ingleses que forem vendidos no Brasil, pagam menos impostos que os produtos de Portugal. O Brasil pertence a Portugal. Mas, se comerciantes portugueses que ficaram em Portugal quiserem vender no Brasil, eles vão pagar mais impostos do que a Inglaterra. Então fica, não lembro se é 16% para produtos ingleses, 16% de impostos, mais ou menos isso, 17% de impostos para comerciantes portugueses que quiserem vender no Brasil e 24% de impostos para outros países que quiserem vender no Brasil. Ou seja, o Brasil ele quase que se torna uma colônia indireta da Inglaterra, a partir de 1808, com a vinda da corte. Para o Brasil, ou para a elite brasileira, a vinda da corte foi boa, principalmente para a elite brasileira que morava na capital, Rio de Janeiro. Capital não era Brasília, e São Paulo nunca foi capital do Brasil. A primeira capital do Brasil foi Salvador, e a segunda capital foi Rio de Janeiro. A terceira vai ser Brasília, mas aí em 1960, quando nós tivemos o grande presidente Juscelino Kubitschek no poder. Bom, fato é que a corte faz uma série de benefícios para o Rio de Janeiro. Claro que não era para os brasileiros, era para eles da corte se entreterem no Brasil. Mas a elite brasileira acaba se beneficiando também. Teatro Municipal, Escola de Belas Artes, Jardim Botânico, as primeiras universidades, a imprensa, né, surge a imprensa, o primeiro Banco do Brasil, esse mesmo, né, é o Banco do Brasil. Então nós temos um grande avanço da vida cultural e intelectual brasileira a partir da vinda da corte para cá. O problema é que a corte vem em 1808 para cá, fugindo de Napoleão. Napoleão perde em 1812, depois ele volta ao poder por 100 dias em 1815 e perde de novo. E já era 1820 e a corte continuava morando aqui, porque Dom João VI gostou do Brasil, né? E Dom João VI, por ele, não ia mais embora. Já fazia 8 anos que Napoleão tinha perdido, em 1812, quando ele foi para o exílio pela primeira vez, e a corte continuava morando aqui. Por isso houve uma revolução em Portugal, chamada Revolução Liberal ou Constitucionalista do Porto, em 1820, que exigia o imediato retorno da corte para Portugal. Aí, se Dom João VI não voltasse, iam tirar a coroa dele.
né? Por isso a corte volta para Portugal em 1821. Né? E aí, pressionado pelos portugueses, Dom João VI, aí já rei de Portugal, passa a querer tirar todos os benefícios que tinham sido dados para o Brasil. Tudo que tinha sido feito para o Brasil, abertura dos portos, possibilidade de negociação com outros países, tudo isso Dom João VI passa a querer retirar do Brasil. Dom João VI passa a querer recolonizar o Brasil, tratar o Brasil como uma mera colônia de novo. Ante o perigo disso acontecer, a elite brasileira se une e pensa na independência do Brasil. Por que botar como líder da independência do Brasil um português? Porque o líder da independência é Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, Dom João VI. Porque pensava-se que através de Dom Pedro I, os brasileiros sentiriam menos os efeitos dessa troca, da independência. E, além disso, se Dom Pedro liderasse a independência, seria mais fácil negociar a independência com o rei de Portugal, sem precisar de guerras entre Brasil e Portugal. Mas então nós tínhamos medo do exército português? A nossa elite tinha medo? Não. O problema é que se houvesse guerra, a nossa elite tinha medo de que os negros tomassem o poder e os pobres tomassem o poder e quisessem fazer transformações radicais demais. Mas por que eles tinham medo disso? Porque no Haiti, nós já comentamos isso nessa APNP, quando foi feita a independência do Haiti, os negros tomaram o poder do país. E havia um medo de que os negros também tomassem o poder do Brasil. Por isso, a nossa independência tem um lema: mudar para não mudar. Fazer a independência, desde que quem mandava continuasse mandando e quem obedecesse continuasse obedecendo, com uma mudança. O Brasil não seria mais uma colônia de Portugal e poderia negociar livremente com outros países. Esse é o processo que vai nos levar ao dia 7 de setembro de 1822, dia da independência do Brasil. Primeiro país que reconheceu a nossa independência. Primeiro país que reconheceu a nossa independência foram os Estados Unidos. Baseados na doutrina Monroe, ou Monroe, América para os americanos. Né? Vamos ajudar a nossa América a ser livre da Europa. Claro que eles queriam nos ajudar, mas queriam que nós nos tornássemos dependentes deles. A Inglaterra impôs duas condições para aceitar a nossa independência. Primeira, tinha que manter os acordos que beneficiavam a Inglaterra. Segunda exigência, tinha que acabar com o tráfico negreiro. Nós vamos enrolar a Inglaterra e não vamos acabar com o tráfico negreiro por mais de 10 anos. Tá? Portugal reconheceu a nossa independência depois por uma baba de dinheiro. O Brasil vai pagar uma Babilônia de dinheiro para Portugal, para que Portugal reconhecesse a nossa independência através do Tratado de Paz e Aliança, ou de Paz e Amizade. Nós vamos assumir toda a dívida de Portugal com a Inglaterra como se fosse nossa, de onde vai surgir a dívida externa brasileira, que surge no momento da independência do Brasil. Estou fechando esse vídeo como eu tinha pretendido. Dei uma ideia geral, temos 33 minutos, estamos fechando aqui e vamos para o próximo encontro em seguida. Tá? Estou colocando lá no nosso espaço esse vídeo.